Então, meu querido amado irmão, isso aqui vai ocorrer no período da tribulação, né? O anticristo, quando ele se manifestar, no primeiro período do seu governo, o anticristo vai se preocupar com a economia, com a questão social, com a questão da saúde da humanidade. O anticristo, quando se manifestar, ele vai se preocupar com a política, com a economia do país, com a questão social e com a saúde da humanidade. O anticristo será aceito por todos os homens da terra, porque a economia do país irá crescer como nunca cresceu na história. A saúde, ele vai trabalhar muito em prol da saúde do ser humano e ele vai trazer alguns benefícios para a humanidade. Primeiro benefício, benefício na saúde. Segundo, benefício na economia. Terceiro, benefício na política. Quarto, benefício na área social. Então o anticristo será visto como salvador do mundo. O anticristo será visto como um solucionador de problemas da humanidade. O anticristo, quando se manifestar, senhoras e senhores, o anticristo vai fazer que todos os pobres fiquem ricos de uma só vez. Isso vai ser no período da tribulação. O anticristo vai fazer que todos os homens e mulheres se prostituam, né? O anticristo vai fazer que todos os bordéis, prostíbulos se abram do Brasil e do mundo e homens e mulheres se prostituam do jeito que bem quiserem entenderem. O anticristo vai fazer que pobre fique rico do dia para a noite. O anticristo vai deixar todos iguais, ninguém inferior, todo no mesmo patamar, todo mundo rico, todos ricos. E as nações dirão: a gente nunca teve um governante mundial como esse. O anticristo vai se destacar durante a tribulação e durante a grande tribulação. Ele será visto como um grande líder mundial. Só que o anticristo será um líder diabólico, pois o anticristo, para reinar, ele vai receber poder do dragão, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Está escrito assim: e o dragão deu seu poder para a besta. Eu vou provar para vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 2 diz assim: e a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. O dragão aqui se refere ao diabo. O diabo vai colocar o anticristo no lugar de destaque, porque Satanás, o acusador de nossos irmãos, o derrotado do Calvário, vai dar seu trono para o anticristo, ou seja, ele vai colocar o anticristo no lugar de destaque, numa posição de destaque. O dragão, que é o diabo, vai dar poder para o anticristo governar na terra. O dragão, que é o diabo, vai dar grande poderio para o anticristo. O anticristo receberá poder diretamente do diabo para governar na terra durante a tribulação e a grande tribulação. Então a tribulação começa no Apocalipse capítulo 6, no cavaleiro que vem sentado, montado em cima do cavalo branco, né? Não confunda esse cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que vem sentado em cima do cavalo branco com um arco na mão, com o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, versículo 10.
esse cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, que vem com arco na mão e foi lhe dado uma coroa, e ele vem montado em cima de um cavalo branco, que é o anticristo. Já o cavaleiro que vem em cima do cavalo branco, em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, 11, 12 e 13, é Jesus Cristo que virá em cima do cavalo branco para arrebatar Israel, para salvar Israel da mão do anticristo, da mão das nações inimigas de Israel, da mão das nações que odeiam Israel e da mão do anticristo. Jesus Cristo virá em cima de um cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Então, aqui se refere ao período da tribulação, Apocalipse capítulo de número 6. Se nós formos ver Apocalipse capítulo de número 6, versículo 11 e o versículo de número 13, diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículo 11 até o versículo 13, diz assim: E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Queridos amados irmãos, no período da tribulação, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o anticristo estabelece o seu governo na terra. E ele só vai pregar a falsa paz, a falsa teologia da prosperidade, a falsa segurança. Só que na abertura do segundo selo, no Apocalipse capítulo de número 6 e o versículo 3, já é o período da grande tribulação. Porque em Apocalipse capítulo de número 6, abre-se o juízo de Deus sobre a terra. Só que na abertura do primeiro selo é o período da tribulação, aonde o anticristo se manifestará para atrair discípulos, seguidores para si, prometendo riqueza, a falsa paz e prometendo a falsa segurança. Já na abertura do segundo selo, do cavaleiro que vem montado em cima do cavalo vermelho, começa a grande tribulação na terra. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 3, diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: Vem ver. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4, que vem em cima do cavalo vermelho, ele vem, e a ordem que ele vai dar para os homens da terra é: se matem uns aos outros. Fala do espírito da morte. Quando esse cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4, que vem em cima do cavalo vermelho, entrar em ação, ele vai causar uma grande mortandade sobre a face da terra. Ele vai dar ordem para que os homens se matem uns aos outros. E a Bíblia diz que foi-lhe dada uma grande espada. Por que uma grande espada? Espada fala de guerra sangrenta. Aonde vai acontecer, vai haver um grande derramamento de sangue durante a grande tribulação. Haverá uma grande mortandade. Os homens matarão uns aos outros. E haverá uma grande batalha, uma grande guerra sangrenta. E haverá um grande derramamento de sangue nunca visto em toda a história
da humanidade. Aqui começa o início da grande tribulação, o início do juízo catastróficos de Deus sobre a humanidade. Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. O primeiro cavaleiro que vem em cima do cavalo branco é o período da tribulação. O segundo cavaleiro que vem em cima do cavalo vermelho é o início do período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu vou ler mais uma vez o versículo 5 que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: Vem, vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro que vem em cima do cavalo preto fala da fome, da peste. Quando o terceiro cavaleiro do Apocalipse entrar em cena, entrar em ação, ele vai trazer uma grande peste, uma grande pestilência sobre a terra, sobre a humanidade. O coronavírus é uma das pestes que Jesus predisse, predicou, vaticinou, profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 7, quando Jesus disse assim: E haverá peste em todos os lugares do mundo. Só que quando esse terceiro cavaleiro do Apocalipse, que vem sentado em cima de um cavalo preto, se manifestar, entrar em ação, ele vai trazer grandes pestilências sobre a terra. E as pestes que ele vai trazer não tem nada a ver com o coronavírus. O coronavírus não chega nem... O coronavírus não é nada de junto das pestes que o cavaleiro que vem montado em cima do cavalo preto vai derramar